Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo, meus irmãos. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho diário, estes minutinhos que todos nós nos reunimos aqui com o nosso coração em Jesus, para juntos partilharmos o pão do Evangelho. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Que hoje possamos rogar humildemente para que Jesus nos envolva em teu manto de amor, para que possamos nos sentir acolhidos, protegidos e seguros com Jesus. Que o Cristo possa estar vivo em nosso coração, guiando cada palavra nossa, guiando os nossos passos, protegendo de todo o mal a cada um de nós. Meus amados irmãos, estamos hoje aqui iniciando mais um dia da nossa jornada terrena. Que hoje, meus irmãos, possamos ter em nosso coração a fé viva, aquela fé que enfrenta todas as adversidades, aquela fé que mantém o olhar na esperança da vida eterna, aquela fé que nutre a paciência e sabe aguardar a promessa que Jesus nos fez das bem-aventuranças que aguardam todos aqueles que passam por momentos difíceis na terra. Que hoje sempre possamos ter em nosso coração a fé que Jesus nos ensinou e também a fé que a doutrina espírita nos auxilia a nutrir e a cultivar. Bom, meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui no capítulo 6 da obra Há 2000 anos. Lembremos, meus irmãos, que nós já estamos aí há 38 dias dedicando a unir o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra Há 2000 anos, meus irmãos. Já estamos caminhando para o final dessa obra, pois hoje estamos aqui no capítulo 6. Ou seja, meus irmãos, como estamos adentrando no capítulo 6, faltam apenas 4 capítulos para a gente encerrar. E lembremos, meus irmãos, que o nosso último encontro aqui, do último capítulo, será o nosso encontro ao vivo. E nós convidamos a todos para estarem presentes aqui conosco. O dia exato do nosso encontro ao vivo nós deixaremos avisados com antecedência, mas já marquemos, meus irmãos, será às 7h30 da manhã, como acontece todos os nossos encontros aqui. Mas dessa vez estaremos ao vivo, partilhando no mesmo segundo o pão do Evangelho. Então nós convidamos a todos para que possamos estar reunidos aqui hoje com o coração em Jesus e também que possamos estar ao vivo juntos. Bom, meus amados irmãos, mas vamos dar continuidade em nossa história. Estamos começando o capítulo 6. E este capítulo 6 ele é dedicado a nos falar sobre a entrada de Lívia no mundo espiritual. Eu penso o quanto Lívia ela é importante, o quanto a alma dela é nobre, ao ponto de Emmanuel dedicar um capítulo inteiro só para a entrada dela no mundo espiritual. Olha como Lívia é um espírito especial, meus irmãos. Lívia que sofreu tanto na terra. Lívia que teve o seu filho raptado, desaparecido. Lívia que foi afastada de sua filha, ela que teve o marido a negligenciando de todas as formas possíveis, o marido que era Públio, negando até mesmo uma palavra direcionada a ela. Lívia que enfrentou as provas mais dolorosas, moralmente falando, que são as provas das calúnias, das mentiras, e se manteve perseverante por toda a sua jornada terrena. Lívia é um exemplo para todos nós, meus irmãos. Quantas vezes
Acontecem coisas tão pequenas no nosso dia e logo nos irritamos, pensamos em desistir de tudo, em até mesmo abrir mão da vida terrena, às vezes por empecilhos, por pequenas dificuldades que são sempre passageiras. Às vezes, por uma coisinha pequena, a gente já pensa em desistir. Meus irmãos, Lívia é exemplo pra gente daquele coração que enfrentou todas as dificuldades e se manteve firme. Ela não desistiu das pessoas, ela não desistiu da sua relação com Públio, ela não desistiu do teu caminho com Jesus. Diante de todas as adversidades, dificuldades e empecilhos, ela se manteve firme, seguindo ali a tua jornada terrena. E os minutos finais de Lívia foram muito tristes para o nosso coração, porque Lívia, ela teve um desencarne muito violento, que foi na arena com os leões que estavam ali. Mas ao mesmo tempo que aos olhos físicos foi um desencarne violento, espiritualmente falando, Lívia não sentiu dor nenhuma. Foi uma transição muito tranquila para ela. E nesse momento da transição dela, e eu afirmo aqui que a morte ela é só uma transição, meus irmãos. A gente deixa as vestes materiais e retorna para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então Lívia ela faz essa transição de uma forma muito admirável para o nosso coração, porque é muito tranquila. Então quando ela adentra na esfera espiritual, Simeão vem buscá-la, vem recebê-la, para conduzi-la junto a uma caravana com todos os outros irmãos que desencarnam naquele momento, para uma esfera espiritual um pouco mais elevada, um pouco mais tranquila. Então Simeão, no momento ali do desencarne de Lívia, vem recebê-la e conduzi-la para os próximos passos na esfera espiritual. E eu digo, meus irmãos, que assim é com todos nós. Quando chegar o nosso momento da transição para o mundo espiritual, também teremos alguém, um espírito, uma equipe que virá nos buscar e nos conduzir para os próximos passos na esfera espiritual. Mas a escolha de seguir com esses irmãos mais elevados para o próximo passo, isso tudo dependerá de nós, meus irmãos. Muitos de nós, ao deixar as vestes materiais, ainda optam por ficarem aqui, como se diz, ficarem em volta aqui da matéria, não conseguem se desprender dessa atmosfera terrena, então ficam por aqui ainda na Terra. Outros irmãos vão para esferas inferiores, outros vão para um hospital para se recuperar, outros vão para esferas mais altas, mas sempre tem uma equipe, alguém que vem nos receber neste momento, para nos esclarecer, para nos conduzir para os próximos passos agora no mundo espiritual, na pátria espiritual. Meus irmãos, eu fico pensando que quando Lívia ela tá nesse momento da transição e ela enxerga essa luz, que é o espírito de Simeão vindo buscá-la, eu me lembro de muitos relatos que nós encontramos, sobretudo também nas obras espíritas, de irmãos neste momento, no momento dessa transição, no momento que já está deixando as vestes materiais, mas ainda está um pouco na matéria. É muito comum esses irmãos relatarem que estão vendo alguém que já partiu. Quantos irmãos, sobretudo hospitalizados, já ali nos seus últimos dias terrenos, afirmam que estão enxergando, que estão vendo
um ente querido que já partiu antes, mas que ele está ali naquele momento. E às vezes a família, por falta de um esclarecimento, diz que aquele irmão não está com as ideias boas, que está delirando. Mas não, meus irmãos. Este irmão não está delirando porque ele está vendo ali um ente que já partiu. Em verdade, o que acontece muito, e novamente eu friso, a gente encontra muito isso nas obras espíritas, sobretudo naquela coleção de André Luiz. Nós temos ali muitos relatos de irmãos, muitas vezes hospitalizados, que realmente já começam a enxergar um ente querido, um espírito amigo, que já vem visitando, preparando para o retorno para o mundo espiritual. Então é muito comum esses irmãos que já estão nos seus últimos dias, muitas vezes hospitalizados, estou dando esse exemplo porque é o mais comum para a gente, realmente verem e sentirem a presença daqueles que partiram antes, mas que já estão vindo. Preparar aquele coração, acalmar para o retorno para a vida espiritual. E assim acontece com Lívia, porque ela vê Simeão nesse momento aí da transição dela, ele vem buscá-la. E como eu firmei, todos nós também receberemos esse amparo e esse auxílio quando chegar o nosso momento de retornar para a nossa verdadeira vida, para a pátria espiritual. Mas fato é, meus irmãos, que Lívia, quando ela adentra na esfera espiritual, é narrado pra gente que ela enxerga como se fosse um caminho, uma luz entre a terra e o céu. E ela, junto com os outros cristãos que desencarnaram naquele momento, são conduzidos como que uma esteira. E essa esteira vai conduzindo eles até essa nova morada, essa grande luz. Lívia, ela vai enxergar flores que nem existem aqui na Terra. Cânticos elevados que jamais se ouviu aqui na Terra. Ela começará a adentrar na pátria espiritual em uma esfera mais elevada, mais tranquila, mais serena. Uma esfera em que ali, meus irmãos, a paz irá reinar. Então ela não mais se verá, ela não mais se enxergará naquela arena onde há sangue, dor e gritos. Agora ela estará num lugar de paz. E eu friso novamente, ela não sentiu nenhuma dor no momento dessa transição. Ela nem sequer sentiu a dor do tipo do desencarne dela. Meus irmãos, pelas palavras de Emmanuel, eu queria trazer isso aqui. Emmanuel vai dizer que Lívia vai enxergar nessa nova morada espiritual, nas margens do caminho, ela verificou a existência de flores graciosas e perfumadas, como se os lírios terrestres, com expressões mais delicadas, se houvessem transportado aos jardins agora do paraíso. Acho que falta palavras no nosso vocabulário terreno para expressar a beleza das esferas espirituais mais elevadas. Acho que falta vocabulário. E neste instante que Lívia adentra nessa nova morada dela, ela finalmente irá compreender aquele ensino de Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ensino esse que Allan Kardec também coloca para todos nós no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 1. Allan Kardec nos relembra que na casa de Deus há muitas moradas, sejam elas físicas, materiais e também espirituais. Sempre há um lar, sempre há uma morada para todos nós. E Lívia compreenderá isso porque agora ela estará em uma nova morada. E ali os dias irão passar. Ela vai estar mais tranquila, se recuperando de tudo, vivendo realmente a paz, as bem-aventuranças prometidas por Jesus. E falando em Jesus, meus irmãos,
Todos os irmãos que estão ali com Lívia começarão a se preparar, porque Jesus irá visitá-los. Olha só, meus irmãos, que honra desses irmãos espirituais que desencarnaram daquela forma tão violenta na Terra, receberam a oportunidade, a honra de receber a visita de Jesus. Então, Emmanuel nos contará que o Cristo irá descer das esferas mais elevadas e entrará ali, naquela morada de paz, encontrando-se com todos aqueles que morreram por amor a teu nome, que morreram em nome de Jesus, com muita fé e com muita resignação. Jesus adentrará ali, e Lívia está nesse momento, e Cristo irá dizer as palavras mais dóceis de amor e de carinho. Jesus levará o consolo a todos aqueles corações que sofreram tanto na terra. E aí eu digo, meus irmãos, o que é esses momentos essas dificuldades tão pequeninas que a gente passa, comparada a essa paz do reino de Jesus em nosso coração? O que foram essas dificuldades que Lívia passou comparada a esse momento de ter Jesus ali, pertinho dela, dizendo as palavras que vão direto ao coração? Bom, e em meio a essas palavras, Jesus dirá a todos: entre a manjedoura e o Calvário, eu tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. Entre a manjedoura e o Calvário, eu tracei para as minhas ovelhas o eterno e o luminoso caminho. Por outras palavras, Jesus está afirmando aqui qual é o caminho para todos nós seguirmos, para alcançarmos essa construção do reino de Deus dentro de nós, para nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos espiritualmente, para encontrarmos essas moradas de paz no mundo espiritual. Cristo diz: entre a manjedoura e o Calvário, aí está o caminho. Jesus é o grande pastor, meus irmãos, e nós somos as suas ovelhas. Precisamos permitir que Jesus nos conduza. E por mais que esse caminho seja da manjedoura ao Calvário, ou seja, um caminho difícil, precisamos nos entregar a Jesus, para que Ele, como um bom pastor, possa nos guiar. Muitas vezes nós ficamos nos questionando: o que precisamos fazer para sermos almas melhores? O que precisamos fazer para evoluir espiritualmente, para crescer, para estar mais perto de Jesus? O que precisamos fazer para deixar essa existência melhores do que quando adentramos? Quantas vezes a gente já se questionou isso? Com os olhos elevados aos céus perguntamos: Pai, o que preciso fazer para ser melhor? Para ser uma alma melhor? E a resposta, Jesus diz para todos nós. A resposta está em seguir o caminho entre a manjedoura e o Calvário. E quando Cristo diz isso, fica claro para a gente que é um caminho simples, mas de muita dificuldade. Esse foi o caminho de Jesus, da manjedoura ao Calvário. Um caminho simples, cheio de espinhos e dificuldades. Mas Jesus passou por tudo e no final nos mostrou a verdadeira glória, que é a glória de Deus, não a do mundo. Meus irmãos, isso é tão bonito porque, novamente, eu vou repetir aqui as palavras que nós iniciamos o nosso encontro hoje. Quantas vezes, por coisas tão pequenas, a gente pensa em desistir?
Às vezes alguém nos fala uma palavra, a gente já quer desistir dessa amizade. Às vezes alguém nos fala algo que nos incomoda, a gente já não quer mais estar na presença dessa pessoa, a gente desiste dessa pessoa, digamos assim, desse contato. Às vezes a gente tem uma dificuldade tão pequena no trabalho e a gente logo já quer desistir desse trabalho. Esse trabalho já não serve mais, quero arrumar outro emprego. Eu tive esse probleminha lá e não vou enfrentar isso. Às vezes a gente tem uma dificuldade nos estudos, o estudo tá difícil, a matéria tá pesada e a gente já quer desistir por causa daquilo. Às vezes dentro das nossas relações familiares, tem um probleminha ou outro, a gente quer desistir. Quantas vezes a gente já não falou, porque o outro não faz isso, o outro não é perfeito, por isso não vou conviver mais com ele. Mas, meus irmãos, quem de nós é perfeito? Como que nós estamos exigindo a perfeição de alguém, como se fosse uma condição para a gente estar com essa pessoa, sendo que nem nós somos perfeitos? E às vezes a gente fica nessa ilusão, pensando, quando o outro for perfeito, aí sim vai dar tudo certo. Porque meu companheiro não faz isso, minha companheira não faz aquilo. Às vezes umas coisas tão pequenas, tão pequenas. E a gente já quer desistir de tudo. A gente quer desistir diante das primeiras dificuldades. A gente quer desistir diante dos empecilhos, das pedrinhas no caminho. Aonde está a nossa perseverança que tem que ser inspirada em Jesus? O caminho do Cristo foi entre a manjedoura e o Calvário. E nessa estrada Jesus foi traído, sofreu calúnia, teve dificuldades, a ponto de Jesus dizer que ele não tinha nenhuma pedra para repousar a tua cabeça. Lembremos disso. Jesus viveu na simplicidade, com todas as dificuldades que a terra coloca aqui pra gente. Jesus passou por tudo para nos mostrar que é possível vencer o mundo, vencer as adversidades que estão aqui. Mas a gente só vem se enfrentando. Não é desistindo, não é deixando para lá, não é largando, é enfrentando. E o enfrentar significa ter paciência, calma, fé e agir no caminho do bem. Ir com calma. Enfrentar é ter um coração humilde, coração simples, para entender qual que é a vontade de Deus para aquele momento. Quantas coisas boas a gente deixou na nossa vida porque surgiu uma pedrinha no caminho. E talvez se a gente tivesse insistido um pouco mais, teria valido muito a pena. A questão é que a gente desiste muito fácil e persiste muito pouco nas coisas valorosas para a nossa vida, sobretudo a nossa vida com o olhar eterno dela. Lívia não desistiu e olha só a glória que ela recebeu. Fato é, meus irmãos, que Lívia, já há alguns dias ali, ouvindo essas palavras de Jesus, ela pedirá se ela podia retornar à esfera terrena. Pois ali na terra ficaram aqueles que ela tanto ama e ela sabia que eles passariam por dificuldades e ela humildemente gostaria de ampará-los. Isso espiritualmente falando. E é concedido a ela a permissão de retornar como espírito à esfera terrena para, em espírito, poder amparar Públio e a tua família. Simeão vai estar com ela nessa missão. Olha o coração de Lívia. E eu acho que assim também é o coração de muitos irmãos que retornam para a esfera espiritual e que têm méritos lá para alcançar uma esfera mais alta. Continuam cuidando de nós. E meus irmãos, Lívia, ela vai poder receber aí
esse mérito de poder vir à Terra espiritualmente para ajudar, sobretudo, a Públio, a ampará-lo, a ver como ele está. E esse dia chegou, porque ela vai vir à Terra. Ela vai vir ao encontro de Públio, em espírito. E amanhã a gente vai saber os detalhes desse encontro, como foi a chegada de Lívia em espírito ali aonde ela morava na Terra, o que ela viu Públio, como Públio estava e como foi esse encontro. Hoje nós encerramos por aqui e eu também convido para a gente já encerrar o capítulo 6. Amanhã a gente já começa o capítulo 7, meus irmãos, desta grande obra que tanto tem nos auxiliado. E amanhã, no capítulo 7, a gente também vai ver os detalhes do encontro de Lívia e Públio. Será que Públio, mesmo encarnado, vai conseguir sentir ou ver a presença do espírito da esposa tão amada? Bom, meus irmãos, amanhã nós continuaremos aqui a nossa reflexão e hoje levemos em nosso coração para o nosso domingo. Vamos persistir mais e desistir menos. Levemos isso em nosso coração. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem também é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Amanhã, com a bênção de Deus, estaremos aqui para mais um encontro, meus irmãos. Que assim seja.